Bora para as notícias? O Guilherme Batista está na Receita Federal e vai conversar com o delegado sobre a operação Modo Avião. Foi deflagrada hoje pela manhã. A gente já tinha até uma suspeita de que uma operação ia rolar, Guilherme, porque a gente tinha visto alguma movimentação de policiais federais pela cidade. E a princípio ninguém sabia o que estava acontecendo. Hoje de manhã veio a notícia dessa operação. Como é que a Receita conseguiu informações que baseassem, que ajudassem nessa operação, Guilherme? Explica pra gente. Pois é, Parra, a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, começou a investigar todo esse esquema há cerca de 1 ano e meio, depois de conseguir checar movimentações bastante suspeitas nas finanças aí de alguns desses acusados de participar dessa organização criminosa. Essas movimentações, então, geraram muita desconfiança por parte dos agentes da Receita, que entraram em contato com a PF e, durante essa investigação, foi possível, então, descobrir que aqui em Londrina tinha uma grande organização criminosa atuando no contrabando, principalmente de produtos eletrônicos e posteriormente, Parra, na lavagem de dinheiro aí obtido com a comercialização de todos esses produtos. De lá para cá, então, essa investigação ela ganhou corpo e no dia de hoje foi realizada essa grande operação. Como eu disse no início, mais de 250 policiais federais participaram dos trabalhos, 60 agentes da Receita Federal. Você falava da movimentação, né, Parra? Ontem, inclusive, as equipes começaram a chegar à cidade de Londrina. Nós até entramos em contato com a assessoria de imprensa na ocasião, mas a informação é de que eles estariam dando conta de outros compromissos. É óbvio que a polícia não iria divulgar a realização da operação. Tudo foi realizado de forma bastante sigilosa, justamente para pegar os alvos dos mandados de surpresa. Foram cumpridos diversos mandados aí em, inclusive, casas de luxo, em condomínios aqui da cidade de Londrina e em algumas lojas lá do camelódromo localizado ali na rua Sergipe. A própria Polícia Federal fez questão, Parra, de deixar claro que esses mandados foram cumpridos apenas contra algumas lojas, são mais de 300 estabelecimentos por lá, justamente para dizer que a operação estava focada realmente nesse grupo criminoso, que atuava aí fazendo o contrabando desses produtos e depois atuava para lavar todo esse dinheiro. O montante, Parra, movimentado por essa organização chama bastante atenção. São quase R$500 bilhão, que inclusive é um montante que já foi bloqueado aí a pedido da polícia e a justiça já deu autorização para que os bens dos acusados de participação sejam bloqueados. R$428 milhões, mais precisamente, foram movimentados por essa quadrilha com o contrabando dos eletrônicos e também com a lavagem de dinheiro das quantias obtidas com a comercialização de todos esses produtos. Hoje de manhã, o delegado da Polícia Federal, Vinícius Faria, um dos responsáveis por comandar os trabalhos, deu uma entrevista coletiva e repassou detalhes aí de como essa organização ela agia não só aqui em Londrina, mas em diversas partes do país. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Esses 2 mandados de prisão eram em endereços aqui de Londrina. Um foi cumprido, um ainda não foi cumprido, o investigado está foragido, e o papel deles era de coordenação de todo esse esquema criminoso. Então eles atuavam em 2 pontas do esquema, tanto na ponta de fornecedores dos celulares que eram importados ilegalmente aqui para o Brasil, como na ponta da lavagem, cooptando contadores no estado de São Paulo, que abriam empresas de fachadas, e essas empresas eram utilizadas para movimentar os valores dos crimes de importação ilegal e de lavagem. Esses valores, esses que transitavam nessas contas, eles eram tanto valores desses 2 que estão com pedido de prisão, quanto de todos os outros envolvidos, até inclusive os receptadores dessas cargas, eles revendiam para os consumidores finais e utilizavam essas contas das empresas de fachada também para movimentar valor. Tá, então acabamos de ouvir o delegado da Polícia Federal, Vinícius Faria, um dos responsáveis por comandar aí os trabalhos no âmbito da chamada Operação Modo Avião. E eu falo, Parra, ao vivo aqui da sede da Receita Federal em Londrina, porque além da PF, os agentes da Receita também atuaram aí nessa chamada força-tarefa para o cumprimento dos mandados judiciais. Ao meu lado, delegado da Receita Federal em Londrina, Dr. Reginaldo Cardoso, que vai passar ainda mais detalhes dos
os trabalhos. Doutor, a gente sempre escuta que Londrina, ela infelizmente é rota, né, dos contrabandistas. Muitos produtos trazidos do Paraguai, principalmente, passam por aqui. Agora, ter uma organização funcionando aqui da cidade, isso acredito que surpreendeu até os próprios agentes, vamos dizer assim. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Sim, além de rota, né, essa operação, ela desmantelou o núcleo e o comando dessa organização criminosa que é sediada aqui em Londrina. Então, há mais de 2 anos, a Receita e a polícia vinha fazendo apreensões, né, de produtos contrabandeados aqui na região, isoladas, né, na sede dos Correios, em veículos, em lojas, e tínhamos essa perspectiva de que havia uma organização maior sobre isso. Dada esses dados e outras informações de inteligência, começou-se uma investigação e verificou-se que a movimentação financeira dessas pessoas era muito grande, em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para você ter uma ideia da... Quase 2 bilhões de reais. Quase 2 bilhões. O que é essa movimentação financeira? É o dinheiro que se creditou, foi creditado nas contas, principalmente de empresas laranjas, de interpostas pessoas. Então, a empresa não tinha uma atividade comercial ou industrial formal, mas recebia muito dinheiro em suas contas bancárias. E os senhores conseguiram identificar no decorrer das investigações, é claro, né? Sempre tem, né, doutor, infelizmente, essas empresas de fachada que ajudam essas grandes organizações a lavar esse dinheiro, a tentar dar uma cara de legalidade para uma atividade que é claramente criminosa. E existia uma pessoa por trás disso tudo? Foi possível identificar o grande chefe dessa quadrilha? Sim, através das investigações, chegou-se ao comando dessa quadrilha em 3 núcleos, como foi passado pelo delegado Vinícius, né? Essas pessoas foram identificadas e acreditamos que com as operações de hoje, com as apreensões de hoje, nós podemos desmantelar não mais os meros transportadores ou possuidores desse produto, mas realmente as pessoas que são responsáveis por idealizar essas operações, por financiar e que obtêm efetivamente o lucro dessas operações irregulares. Tem uma pergunta para o delegado? Crimes relacionados à área fiscal, como o delegado explicou para a gente, ou se essa quadrilha investigada pela polícia e pela Receita também está ligada a outros tipos de crimes, como a gente vê, por exemplo, tráfico de drogas, armas, esse tipo de coisa. Doutor, foi possível verificar, inclusive já foi divulgado, né, que essas pessoas elas vão responder por contrabando, descaminho, a lavagem de dinheiro. Essas pessoas, há suspeita de que elas também teriam envolvimento em outros tipos de crime? A gente sabe que está tudo mais ou menos interligado, como o tráfico de drogas, até o tráfico de armas. Foi possível verificar o envolvimento dessas pessoas nesses outros tipos de crime já? Na parte que cabe à Receita Federal, que é a investigação dos crimes financeiros, né, nós não entramos nessa seara, né? Nós acreditamos, né, que toda essa movimentação financeira possa financiar outros crimes correlatos, mas são suposições, nós não temos ainda evidências disso. E agora, com o cumprimento de todos esses mandados, acredito eu, as investigações elas devem ganhar desdobramento. Sim, agora com o cumprimento dos mandados e a posse de documentos, principalmente, de mídia e de informação reservada, sim, aí poderemos partir para outros níveis de investigação e até outras pessoas também. Fechado. Dr. Reginaldo Cardoso, delegado da Receita Federal aqui em Londrina, um dos responsáveis por comandar, então, a chamada Operação Modo Avião, diversos mandados judiciais sendo cumpridos, mais de 250 policiais federais e 60 agentes da Receita aí empenhados para cumprir esses mandados aqui em Londrina e em outras diversas partes do país, uma grande organização criminosa que atuava no contrabando de produtos eletrônicos, conseguia quantias muito expressivas e depois, aí por meio dessas empresas de fachada, no nome de laranjas, faziam a lavagem de todo esse dinheiro. O montante chama muito a atenção, né, Parra? São 428 milhões de reais aí já identificados, mas só
numa das contas de um dos envolvidos, a gente tem quase 2 bilhões de reais de movimentação. Tudo isso chamou a atenção aí da fiscalização, que saiu às ruas hoje para colocar fim nessa atividade criminosa aqui em Londrina. Volto contigo. Valeu, Guilherme, por enquanto. Obrigado, doutor Reginaldo Cardoso também. Vem para cá, Diego, vem, fecha comigo. Eu tive a curiosidade hoje pela manhã de checar no próprio Instagram de algumas lojas que foram alvos dessa investigação. Eu comparei um telefone, peguei lá o iPhone 13, por exemplo, que o preço de tabela dele na Apple é R$ 6.599. Tinha loja vendendo por R$1.000 a menos. Como é que uma loja consegue um produto abaixo da tabela de uma loja oficial? É esses pontos que a Receita Federal foi ligando. Olha, a movimentação financeira é esquisita. Com o que esses caras trabalham? Olha, eles dizem que trabalham com isso. Mas a movimentação aponta uma renda muito maior, uma entrada muito maior de dinheiro, uma circulação muito maior de dinheiro. E eles foram ligando os pontos até chegar a esses estabelecimentos comerciais que serviam como lavagem. Os caras buscavam muitos eletrônicos no Paraguai, o que é proibido desde que você não pague o imposto. Se você não paga o imposto devido, é proibido. Você tem uma cota lá para trazer $500 por pessoa. Tem algumas especificações, se for um produto único, enfim, isso pode ser considerado. Mas ali era comércio. Não é para uso pessoal, é para comércio. E acaba sendo uma concorrência desleal com as pessoas que pagam impostos e vendem um celular com preço tabelado. Tudo isso a Receita está investigando. Ah, Parra, mas é pouco dinheiro. É nada, 428 milhões de reais. É muita grana. É a grana que deixa de entrar para os cofres públicos. E os cofres públicos são aqueles que sustentam a saúde, a educação, a melhor qualidade de vida para todos. A gente pode discordar da carga tributária que a gente paga, mas é o que está na lei, meus amigos, e infelizmente a gente tem que cumprir. Daqui a pouco eu trago a reportagem completa para você e mais desdobramentos da Operação Modo Avião. Coloca o Guilherme Batista para mim ao vivo aqui agora para falar da Operação Modo Avião. O Guilherme estava na Receita Federal e agora está no cruzamento da Mato Grosso com a Sergipe. Como é que está a movimentação por aí? Os comerciantes ficaram assustados com essa operação. O que você pode dizer para a gente, Guilherme? Pois é, Parra, nesse momento aqui, a movimentação ela segue normal. É claro que de manhã houve inclusive pontos de bloqueio feitos pela própria Polícia Federal para o cumprimento dos mandados judiciais, mas como a gente consegue perceber, todas as lojas funcionando normalmente e a polícia, Parra, fez questão de ressaltar na divulgação das informações que os mandados foram cumpridos apenas contra algumas das mais de 300 lojas que ficam localizadas aqui no Camelódromo Central. É uma operação, uma mega operação realizada para desarticular uma organização criminosa que fazia o contrabando, principalmente de produtos eletrônicos, e depois lavava o dinheiro obtido com a venda de todos esses produtos. A gente tem agora, Parra, mais um trecho da entrevista do delegado da PF, Vinícius Faria, falando justamente sobre os mandados que foram cumpridos aqui no Camelódromo. Vamos ouvir. As lojas do Camelô tinha basicamente 2 pontos ali, né? Tinha receptadores desses eletrônicos importados ilegalmente e pessoas que lavavam o dinheiro utilizando aquelas lojas. Então, os investigados dessas 13 lojas, eles mantinham algum vínculo com o grupo criminoso, seja ajudando a movimentar recursos de lavagem, seja comprando celulares adquiridos ilegalmente. Tá, então, Parra, o delegado Vinícius Faria falando um pouco mais sobre os trabalhos realizados na manhã de hoje. A gente fala aqui do Camelódromo, um dos locais visitados pelos policiais federais, e ao meu lado o Wilson Alves, que é o presidente da associação que representa os vendedores aqui do Camelódromo. Wilson, a polícia deixou claro, são apenas algumas lojas das mais de 300 que existem por aqui. Como é que os vendedores receberam aí a notícia da operação? Qual é a posição do Camelódromo em relação aí aos trabalhos da polícia? Boa tarde. Boa tarde. Uma notícia que é chata, né, para todo mundo, todos os lojistas que trabalham aqui, né? Mas o delegado deixou bem claro que ele tinha uns mandatos em mãos, né? 12, 13 lojas e eram específicos para essas lojas, né? E tiveram que cumprir o mandato deles ali, era uma investigação já aí de algum tempo, pelo que ele me passou. E a gente não pode fazer nada, né? Somos hoje aqui 353 lojas aqui dentro, né? Foram 13 lojas ali, foram visitadas pela polícia. E é isso, a gente não pode fazer muita coisa, né?
Então aí à disposição para, se for possível colaborar com alguma coisa, os vendedores se colocam à disposição. Sim, cada um é responsável pela sua loja, sua mercadoria, da maneira que ele adquire, né, as suas mercadorias. Nós não podemos nos responsabilizar por isso e estamos aí à disposição. O delegado me ligou, falei com ele por telefone cedinho, 6 horas da manhã, né, e pediu se eu podia comparecer, eu vim prontamente para cá. E o que a gente pode fazer é isso aí. Tá, então, Parra, conversamos com o Wilson Alves, ele que é presidente da Associação dos Vendedores aqui do Camelódromo Central, trazendo, claro, a versão do camelódromo em relação a esse trabalho executado pela Polícia Federal. Diversos mandados foram cumpridos, não só aqui em Londrina, mas em diversas partes do país, e alguns deles, 13 mais especificamente, contra lojas aqui do camelódromo. Uma investigação aí do contrabando de produtos eletrônicos, envolvendo contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro, uma operação deflagrada no dia de hoje e, com certeza, uma investigação que vai ter desdobramentos aí no decorrer dos próximos dias. Parra. Legal, valeu, Guilherme. Importante ouvir o outro lado. Como a gente disse, a própria Polícia Federal fez questão de frisar, 13 lojas foram alvos dessa operação. Ou seja, a grande maioria dos trabalhadores ali é gente honesta, que trabalha. Eu já fui no camelódromo inúmeras vezes. Tem uma série de produtos todos reunidos num só lugar. Então tem muita gente de bem ali dentro. Não é porque 13 pessoas estavam agindo errado no entendimento da Polícia Federal que vai queimar todo lugar. O papel nosso como jornalista é fazer o que a gente fez. É dar espaço, claro, para a polícia, para a Receita, mas também para o representante dos vendedores, dos comerciantes que trabalham no Camelódromo Central aqui em Londrina. Da Operação Modo Avião, que foi deflagrada hoje pela manhã, uma operação em conjunto da Polícia Federal com a Receita Federal. Eles monitoraram durante um tempo, alguns meses, uma movimentação estranha de algum grupo de empresários, de comerciantes, de pessoas físicas também. Eles viram que era incompatível o que essas pessoas movimentavam com a renda que eles declaravam no imposto de renda. E aí resolveram deflagrar esta operação com base em muita análise. O alvo principal, a venda de eletrônicos de celulares trazidos de forma ilegal do Paraguai. O Camelódromo de Londrina foi alvo dessa operação. As lojas foram alvos de mandados de busca e apreensão, mas não foi o único endereço que os policiais vistoriaram hoje pela manhã. Reportagem completa na tela. Smartphones de última geração, eletrônicos, perfumes e bebidas. As mercadorias, todas importadas, foram apreendidas durante uma operação conjunta da Polícia Federal e a Receita Federal. 18 lojas foram lacradas e tiveram os produtos recolhidos. 14 funcionavam no Camelódromo, no centro de Londrina. Tudo foi levado em 2 caminhões. As apreensões ficam agora sob a responsabilidade da Receita Federal. As lojas do Camelô tinha basicamente 2 pontos ali, né? Tinha receptadores desses eletrônicos importados ilegalmente e pessoas que lavavam o dinheiro utilizando aquelas lojas. Então, os investigados dessas 13 lojas, eles mantinham algum vínculo com o grupo criminoso, seja ajudando a movimentar recursos de lavagem, seja comprando os celulares adquiridos ilegalmente. Para que os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal possam cumprir os mandados de busca e apreensão nas lojas aqui do Camelódromo, todo o entorno aqui na região foi bloqueado para o trânsito de veículos e também para a passagem das pessoas. Muita gente não fazia ideia do que estava acontecendo e precisou mudar um pouco a rotina no início do dia. Tivemos que passar por cima, né? Porque não dá. Desde lá de baixo, todo mundo perguntando o que está acontecendo, o pessoal ligando um para o outro, o que está acontecendo? Funcionários de comércios da região tiveram autorização para passar a barreira. Já quem tem loja ou trabalha no Camelódromo precisou esperar um pouco mais. Só avisou que a gente não poderia entrar, não poderia, fechou a rua. Pediram para eu e minhas amigas se afastar, né? Então a gente se afastou. A operação deflagrada na manhã desta terça-feira reuniu 240 policiais federais e cerca de 60 agentes da Receita Federal. O trabalho é resultado de uma investigação que durou 1 ano e meio. O que chamou a atenção foi uma movimentação financeira incompatível com os ganhos declarados pelos envolvidos. O que a gente verificou de 2019 a 2021 é que entre entrada e saída de recursos nas contas do grupo criminoso, eles movimentaram mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Imagens feitas pelos agentes mostram uma casa de alto padrão num condomínio em Londrina. O proprietário é um dos investigados.
Durante as buscas, uma grande quantia em dinheiro foi apreendida. Veículos dos envolvidos também foram levados, entre eles um Camaro e um Jaguar, ambos de alto valor. A base da organização criminosa era a cidade de Londrina. Todo o esquema era comandado a partir daqui. Tanto é que os 2 homens apontados como sendo os chefes da quadrilha são moradores da cidade e tiveram a prisão preventiva decretada. Um deles foi preso durante a operação. O outro continua foragido. O esquema funcionava com 3 núcleos, o principal em Londrina e outros 2 nos estados de São Paulo e Ceará. Esses 2 mandados de prisão eram em endereços aqui de Londrina, um foi cumprido, um ainda não foi cumprido, o investigado está foragido e o papel deles era de coordenação de todo esse esquema criminoso. Então eles atuavam em 2 pontas do esquema, tanto na ponta de fornecedores dos celulares que eram importados ilegalmente aqui para o Brasil, como na ponta da lavagem, cooptando contadores no estado de São Paulo, que abriam empresas de fachadas e essas empresas eram utilizadas para movimentar os valores dos crimes de importação ilegal e de lavagem. Esses valores, e esses que transitavam nessas contas, eles eram tanto valores desses 2 que estão com pedido de prisão, quanto de todos os outros envolvidos. Até, inclusive, os receptadores dessas cargas, eles revendiam para os consumidores finais e utilizavam essas contas das empresas de fachada também para movimentar valor. Até agora, pelo menos 16 pessoas foram identificadas com participação direta na organização criminosa, que movimentava muito dinheiro. Eles tinham uma vida bastante confortável e, inclusive, na data de hoje foram apreendidos vários carros de valor elevado, carros até de luxo, como Camaro e Jaguar. E, ao longo da investigação, a gente verificou que a grande maioria dos investigados nunca teve um emprego lícito, um vínculo empregatício que justificasse o padrão de vida que eles levam. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. Bom, Londrina é uma benção, local de gente trabalhadora, mas tem muitas pessoas que você vê em Londrina ricas, e você fala, meu, de onde que vem o patrimônio desse cara? Aí, ó, de coisa errada. Eu digo uma coisa pra você, esse dinheiro que entra de forma ilícita, ele nunca vai ser bênção pra sua vida, ele é maldição, tá? Então esquece isso aí, esquece isso aí. Tem que trabalhar honestinho, meu amigo. Vai dar pra pagar as contas no final do mês, beleza, tá tudo certo. Melhor ter uma vida simples, mas de forma honesta, do que ter uma vida ilícita e depois ser preso pela polícia. Imagina que vergonha, você tá lá no seu condomínio pagando de gatão, de Camaro, de Jaguar e chega a polícia e te leva num camburão. Rapaz, uma vergonha tremenda, né? Uma vergonha tremenda. Era uma quadrilha muito bem organizada, com braços inclusive em outros estados, em São Paulo e no Ceará, que faziam todo o esquema, né? A importação ilegal desses eletrônicos, especialmente celulares de alto valor, que custa aí 6, 7, 8 mil reais por um preço muito abaixo de mercado. Então não tem muito milagre. Você que vai comprar um telefone celular que custa 5 mil, tá achando por 3 e é novo, alguma coisa de errado tem. Ou é produto de roubo ou é produto de importação sem o devido recolhimento de imposto. Não tem muito segredo nisso. Só que uma hora a casa cai, e a casa caiu. Investigações de 2019. Você acha que a polícia esquece? A polícia não esquece. A Receita Federal tem um sistema muito bem organizado que mede ali a sua movimentação financeira. Se você tem patrimônio incompatível com a sua renda, pode ter certeza que uma hora a casa vai cair. Então viva direitinho, viva em conforme ali com a lei, porque pode trazer problema muito grande para o seu futuro, viu? Uma hora